Todos os dias, milhões de pessoas acordam, caminham pelas ruas e seguem suas rotinas. À primeira vista, parece apenas mais um dia comum, mas por trás dessa rotina existe algo que muitas vezes passa despercebido. As condições em que cada pessoa vive podem determinar quando ela vai adoecer ou quanto tempo poderá viver. Segundo a OMS, as condições que as pessoas nascem, crescem, vivem e trabalham são fatores determinantes para a saúde e para a expectativa de vida da população. Ou seja, a saúde não começa no hospital, ela começa muito antes, no ambiente social. Durante muito tempo, acreditou-se que a saúde dependia apenas de fatores biológicos como vírus ou bactérias. No entanto, estudos em saúde pública mostram que fatores sociais também moldam profundamente o processo saúde-doença. Esses fatores são conhecidos como determinantes sociais da saúde e incluem aspectos como renda, educação, moradia, trabalho e acesso aos serviços de saúde. Pesquisas mostram que esses elementos influenciam diretamente a qualidade de vida e o risco de adoecimento das populações. Segundo dados da Agência Nacional de Águas, a ANA, mais de 50% da população brasileira não tem coleta de esgoto. Em uma mesma cidade, podem existir realidades completamente diferentes. Enquanto algumas pessoas vivem em regiões com infraestrutura, segurança e acesso rápido a serviços médicos, outras enfrentam diariamente condições muito mais precárias. De acordo com um censo realizado em 2022, aproximadamente 49 milhões de brasileiros ainda viviam em condições precárias de esgotamento, utilizando fossas rudimentares, valas ou descartando dejetos diretamente em rios, um fator muito associado à disseminação de diversas doenças, como verminoses, leptospirose, giardíase e hepatite A. Mas para fazer alimentação, infelizmente, tinha que ser direto do rio. Tinha muito problema de saúde? Sim, problema de saúde, constantemente infecção intestinal. A educação também exerce um papel fundamental na saúde da população. Pessoas com maior acesso à educação tendem a possuir mais informações sobre prevenção de doenças, vacinação e hábitos saudáveis. Segundo um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, níveis mais elevados de escolaridade estão diretamente associados a melhores condições de saúde e a uma menor ocorrência de múltiplas doenças crônicas ao longo da vida. A Coreia do Sul, na década de 70, era algumas vezes mais pobre do que o Brasil. Hoje, a Coreia do Sul é pelo menos umas 5 ou 6 vezes mais rica do que o Brasil. Além disso, pesquisas indicam que a educação contribui para que a população compreenda melhor orientações médicas e utilize de forma mais adequada os serviços de saúde. Assim, aprender também se torna uma forma de proteção à saúde. A gente tem poucas aulas, então, por exemplo, na minha escola, eu tenho 3 matérias apenas no terceiro ano do ensino médio, da base comum curricular. Acho que a Rede Ubuntu, ela tem um papel extremamente importante na vida dos jovens e na vida econômica e na sociedade, por conta que eles estão ajudando pessoas de periferia, pessoas negras, pessoas pobres, a ascenderem socialmente e entrarem numa faculdade a qual era para ser. O lugar onde uma pessoa vive pode proteger a saúde ou colocá-la em risco. Quando faltam condições básicas como água tratada, coleta de lixo e saneamento, o ambiente se torna um fator constante de adoecimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, milhões de pessoas do mundo ainda vivem sem acesso adequado ao saneamento básico, o que favorece a disseminação de diversas doenças infecciosas e parasitárias. Enchentes, esgoto a céu aberto e acúmulo de lixo também aumentam a presença de vetores de doenças, como mosquitos e bactérias. Por isso, muitas das vezes, a doença não começa no corpo, ela começa no lugar onde as pessoas vivem. Garantir moradia digna e infraestrutura urbana não é apenas uma questão de desenvolvimento, é também uma questão de saúde pública. O trabalho também pode influenciar diretamente a saúde das pessoas. Jornadas exaustivas, insegurança no emprego e condições inadequadas podem gerar desgaste físico e emocional.
Pesquisas indicam que ambientes de trabalho precários aumentam o risco de doenças ocupacionais e transtornos relacionados ao estresse. Quando a doença finalmente aparece, o acesso aos serviços de saúde torna-se essencial para diagnóstico e tratamento adequado. No entanto, muitas pessoas enfrentam barreiras como distância, falta de profissionais ou longos tempos de espera. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a injustiça social e a discriminação estrutural reduzem drasticamente a expectativa de vida global. Por isso, ampliar o acesso aos serviços de saúde é um dos principais desafios para reduzir desigualdades e garantir atendimento digno à população. No relato inspirado em Carolina Maria de Jesus, diz: quando falta comida, o corpo enfraquece, as crianças ficam doentes com frequência e às vezes o que mais dói não é a doença, e sim não ter condições de cuidar. Por isso a razão por que eu digo que não há salvação para a gente do Nordeste, isto é, a gente que lida na agricultura, se não houver ajuda do governo, que essa demagogia desses homens que andam por aí afora passe e veja a realidade da vida para ajudar eles. Eu já fiz tudo, como já disse, na vida. Eu já puxei cobra para os pés, isto é, já limpei também no roçado. Experiências como essas foram registradas pelo escritor em sua obra, que retrata o cotidiano da pobreza urbana no Brasil. Mais do que um relato pessoal, sua obra revela como as condições sociais podem impactar profundamente a saúde e a dignidade humana. Ao final desta análise, fica evidente que a saúde não pode ser compreendida apenas sob a lente do microscópio. A Organização Mundial da Saúde define que o processo saúde-doença é fundamentalmente um processo social. Não estamos falando apenas de patologias ou genéticas. Estamos falando de determinações estruturais. Segundo dados da OMS, a desigualdade adoece e mata. Hoje, a diferença na expectativa de vida entre grupos sociais extremos chega a 33 anos. Isso ocorre porque riscos de adoecimento é diretamente proporcional às condições de habitação, escolaridade e segurança. Como a própria OMS ratifica, a injustiça social mata em grande escala, ao criar ambientes onde a prevenção é luxo e o diagnóstico tardio é regra. Pensar a saúde apenas como ausência de enfermidade é ignorar as forças que moldam a vida. O processo saúde-doença reflete as oportunidades que a sociedade oferece ou nega aos seus cidadãos. Portanto, a nossa conclusão é que uma prática em saúde baseada em evidências deve ser, obrigatoriamente, uma prática consciente da equidade. Promover saúde significa ir muito além de tratar doenças quando elas aparecem. Significa olhar para as condições em que as pessoas vivem todos os dias. Garantir saúde também envolve assegurar acesso à educação, moradia digna, saneamento básico, trabalho em condições adequadas e serviços de saúde acessíveis e de qualidade. Esses fatores fazem parte do que a saúde pública chama de determinantes sociais da saúde, elementos que influenciam diretamente o bem-estar, a qualidade de vida e as oportunidades de cada indivíduo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as desigualdades sociais são responsáveis por diferenças importantes na saúde entre grupos populacionais e podem afetar, inclusive, a expectativa de vida. Isso significa que, muitas vezes, a distância entre adoecer e viver com qualidade não depende apenas do corpo, mas também das condições sociais ao redor dele. Quando políticas públicas ampliam o acesso à educação, melhoram o saneamento, fortalecem os serviços de saúde e reduzem desigualdades, elas não estão apenas promovendo o desenvolvimento social, estão também protegendo vidas. Pensar na saúde dessa forma é reconhecer que o cuidado começa muito antes de um diagnóstico. Ele começa no território, nas oportunidades oferecidas, nas condições de vida construídas coletivamente. Porque, no fim das contas, a saúde de uma sociedade não se mede apenas pelos hospitais que ela possui, mas pelas condições de vida que ela garante para todas as pessoas. E talvez seja justamente aí que esteja uma das reflexões mais importantes. Quando existem desigualdades profundas, a doença deixa de ser apenas um problema individual e passa a ser também um reflexo da própria sociedade. Por isso, falar sobre saúde é falar também sobre justiça social, acesso e dignidade, porque no final, uma sociedade justa também é uma sociedade mais saudável.